Nosso módulo 8 é para falar sobre preço e suporte, tá? O objetivo de aprendizado é descrever os modelos de definição de preço e suporte AWS, o nível gratuito, os principais benefícios do Organization e da cobrança consolidada, os benefícios do budget, do Cost Explorer, da calculadora de preços, dos vários planos de suporte e os benefícios do Marketplace. Vamos ao nosso conteúdo, o nosso vídeo aqui do material. Olá, eu sou o Felipe Fabres, Senior Technical Trainer aqui na AWS e estarei com vocês pelos próximos 2 módulos. Agora que a Marília é a proprietária da cafeteria, ela provavelmente precisa se preocupar com logística e com todos os custos dessa responsabilidade. Custos com o aluguel do edifício, mesas e custo dos funcionários, é claro. E quanto aos impostos? E quanto à energia, aquecimento e o ar-condicionado? E quanto aos jardineiros que deixam a fachada tão bonita? A pergunta muito mais importante é qual será o custo para manter a loja aberta no mês que vem? Realmente, há muitos elementos variáveis. Certamente é possível estimar o custo mensal e prever qual será o custo do próximo mês, quando a temporada com mais fluxo de clientes vai começar. Para saber o valor exato, é preciso saber quanto custa cada item e quantos deles podem ser usados no próximo mês. Coloque-os em uma tabela para calcular a previsão. Pronto! Mas as perguntas também podem se referir ao custo de se mudar para uma cidade totalmente diferente e sobre qual seria a diferença de custo nessa cidade. Esses são os tipos de perguntas que serão respondidas nessa próxima sessão, conforme falamos sobre preço e suporte. Alerta de spoiler para vocês. A AWS fornece diversas ferramentas gratuitas para você planejar e analisar orçamentos dos seus ambientes. Vamos explorar! Muito bom. Professor novo aí chegando, né? A gente viu ele só no início do curso. Vamos aqui a mais um vídeo. Você criou uma nova conta AWS e quer começar a trabalhar, mas você está preocupado em esgotar o seu limite de crédito. Bem, não se preocupe, é possível testar alguns serviços da AWS no nível gratuito, o popular Free Tier. Dependendo do produto desejado, o nível gratuito oferece 3 maneiras diferentes para teste de serviço. Número 1, sempre gratuito. Isso significa que um serviço fica disponível para todos os clientes da AWS e o nível gratuito não expira. Número 2, 12 meses grátis. Isso significa que são 12 meses para testar um serviço após a data de cadastro inicial na AWS, ou seja, a data de criação da conta AWS. Número 3, versão de teste. Alguns serviços oferecem uma versão de teste gratuita de curto prazo que expira após o término desse período. Muito simples, né? Vamos ilustrar com alguns exemplos. Vamos usar o AWS Lambda, nessa opção de computação sem servidor. Desde março de 2020, ele aceita 1 milhão de invocações gratuitas por mês. Nossa, isso é bacana, né? Então, o Lambda você pode usar gratuito, desde que por mês você tenha ali 1 milhão de invocações ou menos. Legal, né? Isso significa que, se você fizer menos de 1 milhão de invocações, ele será sempre sem custo financeiro para você. Muito legal. Esse nível gratuito nunca expira. Outro exemplo é o Amazon S3, o nosso serviço de armazenamento de objeto. Ele é gratuito por 12 meses para até
5 GB de armazenamento. Depois disso, você vai passar a pagar o S3. Ele é ótimo para você criar e experimentar um site estático, por exemplo. O último exemplo é o Lightsail, no qual é possível implantar pilhas de aplicações que já estão prontas. O período de teste é de 1 mês para até 750 horas de uso. Esse é um tempo bem razoável para a implantação e teste de um blog no WordPress, por exemplo. Talvez você queira mostrar às pessoas suas receitas de cozinha fitness. Olha que legal! Antes de eu terminar, alguns outros serviços que qualificam para esse nível gratuito. Eu tenho o Amazon SageMaker, o Amazon Comprehend Medical, o Amazon DynamoDB, o Amazon SNS, Cognito e muitos outros mais. Então vamos revisar aqui. Serviços que estão na AWS a nível gratuito. O SageMaker, o Comprehend Medical, DynamoDB, SNS e o Cognito. E ele falou que tem muito mais, né? Se você quiser ver a lista completa dos mais de 60 serviços, confira a seção de recursos deste curso. Tem uma boa exploração do nível gratuito. Show! Então vamos lá. Nível gratuito da AWS. Vamos revisar aí porque determinados serviços você pode usar sem ter que se preocupar com o custo durante o período especificado. 3 tipos de oferta estão disponíveis: sempre gratuito, 12 meses gratuito, versões de teste. Então, quando usar o sempre gratuito ou qual usar, né? Ele deu o exemplo lá do Lambda, que você pode usar 1 milhão de solicitações gratuitas e até 3,2 milhões de segundos de tempo de computação por mês. Também o DynamoDB, ele pode ser usado 25 gigas de armazenamento gratuito por mês, é muita coisa, né? 12 meses gratuito, vamos ver? Essa modalidade fica gratuita por 12 meses após sua data de inscrição inicial na AWS. Quantidades, por exemplo, específicas de armazenamento do Amazon S3 Standard, limites para horas mensais de tempo de computação do EC2 e quantidade de transferência de dados do CloudFront para fora são alguns desses exemplos de 12 meses gratuitos. Versão de teste é de curto prazo, começa na data em que você ativa determinado serviço e a duração de cada teste pode variar de acordo com o número de dias ou a quantidade de uso do serviço. Por exemplo, o Inspector oferece uma versão gratuita de 90 dias. O Lightsail, que é um serviço que permite que você execute servidores virtuais privados, oferece 750 horas de uso gratuitas em um período de 30 dias. Vamos ao nosso teste de conhecimento? O nível gratuito inclui ofertas que ficam disponíveis para novos clientes AWS por um determinado período após a data de cadastro da AWS. Qual é a duração desse período? 12 meses. Vou colocar 12 meses. Deixa eu conferir no material, se a gente tiver dúvida, né? Aqui, ó, 1 ano, né? Diferente lá do Azure, que é 30 dias, né? O nível gratuito da AWS consiste em 3 ofertas que permitem que os clientes usem os serviços da AWS sem cobrança, sempre gratuito, 12 meses grátis e versão de teste. Por 12 meses, depois de se cadastrar pela primeira vez em uma conta AWS, você pode aproveitar as ofertas da categoria 12 meses gratuito.
Exemplo é a quantidade específica de armazenamento do S3 Standard, limite para horas mensais de tempo de computação do Amazon S2, e quantidade de transferência de dados do CloudFront para fora. Vamos falar agora dos conceitos de definição de preço da AWS, mas antes disso, vamos lá no nível gratuito para a gente ver quais são os outros serviços que podem ser acessados no nível gratuito. Aqui a gente já falou. As categorias. Você vai ter categoria aqui, ó, gratuita de computação, banco de dados, armazenamento, containers, aplicação web móveis, tecnologia sem servidor e até machine learning. Vamos ver aqui. Será que a gente consegue criar e manter uma aplicação de ponta a ponta no nível gratuito? Então, 12 meses gratuito. Você vai ter aí essas 3 primeiras aqui, ó. S3 até 5 GB, EC2 750 horas, o RDS 750 horas por uso de banco de dados por mês, 12 meses, tá? Depois, sempre gratuito, o DynamoDB 25 GB e Lambda 1 milhão de solicitações gratuitas por mês. Agora, o SageMaker, você pode fazer uma avaliação gratuita, tá? Você pode usar 250 horas, 60 dias, uma avaliação, 250 horas por mês, tá? Ou 250 horas por mês nesse aqui, ó, no MLT3 Medium, tá? 25 horas por mês nesse, no X-Large, que é o tamanho, né? Aqui mostra o tipo, o tamanho. No SageMaker Data Wrangler, ou essas outras especificações que é em outros, né? Em outras instâncias. Nível gratuito, uma avaliação de 12 meses no Redshift, 12 meses gratuito no OpenSearch Service, ou sempre gratuito no SNS, 1 milhão de publicações. Serviço, o que é o SNS? É um serviço de sistema de mensagens por push, rápido, flexível e totalmente gerenciável. O que ele entrega? 1 milhão de publicações, 100 mil entregas em HTTPS e 1000 entregas de e-mail. Ó, dá para você montar um servicinho aí, né? Muito bom. Vamos voltar aqui. Conceitos de definição de preço da AWS. A AWS oferece diversos serviços de computação em nuvem com modelos de pagamento conforme o uso. Para saber mais, vamos dar uma olhada aqui. Pague somente pelo que usar. Para cada serviço, você paga exatamente a quantidade de recursos que realmente usa, sem exigir contratos de longo prazo ou licenciamento complexo. Pague menos ao fazer reserva. Alguns serviços oferecem opções de reserva com desconto significativo em comparação com as definições de preço da instância sob demanda. Por exemplo, suponha que sua empresa use instâncias do EC2 para uma carga de trabalho que precise ser executada continuamente. Você pode optar por executar essa carga de trabalho no Amazon EC2 Instance Save Plans, pois o plano permite uma economia de até 72% em relação à capacidade equivalente da instância sob demanda. Pague menos com descontos baseados em volume quando usar mais. Alguns serviços oferecem definição de preço em camadas, portanto, o custo por unidade é incrementalmente menor com o aumento do uso. Por exemplo, quanto mais espaço de armazenamento do Amazon S3 você usar, menos pagará por giga. Tá? Então, alguns serviços oferecem essa definição de preço em camadas. O custo por unidade é incrementalmente menor com o aumento do uso.
Então, essa é a modalidade pague menos com descontos baseados em volume, quando você for usando mais. É aquele tipo assim, ó, pague 3 e leve 2, leve 5 e pague 3, leve 10 e pague 7, por aí vai, né? Então, quanto mais você for incrementando, menos você vai pagando. Você tem um desconto ali. Calculadora de preços da AWS. A calculadora de preços da AWS permite explorar os serviços da AWS e gerar uma estimativa de custo dos seus casos de uso. Você pode organizar as suas estimativas por grupos que definir. Um grupo pode refletir como sua empresa está organizada, por exemplo, realizar estimativas por centro de custo. Depois de criar uma estimativa, você pode salvá-la e gerar um link para compartilhá-la com outras pessoas. Olha lá a carinha da calculadora de preço, né? Perfeito, você define ali a região, você pode escolher uma estimativa rápida ou uma estimativa avançada, tá? Suponha que sua empresa esteja interessada em usar o Amazon EC2. No entanto, você ainda não tem certeza de qual região AWS ou tipo de instância seria o mais econômico para seu caso de uso. Na calculadora de preço, você pode inserir detalhes como o tipo de sistema operacional necessário, requisitos de memória e requisitos de entrada e saída. Usando a calculadora da AWS, você pode ver uma comparação estimada de diferentes tipos de instância do EC2 nas regiões AWS. Vamos a alguns exemplos aqui. O Lambda. Para o Lambda, a cobrança é feita com base no número de solicitações das funções e no tempo necessário para serem executadas. O Lambda permite 1 milhão de solicitações gratuitas e até 3,2 milhões de segundos de tempo de computação por mês. Você pode economizar nos custos do Lambda cadastrando-se em um Computing Savings Plan. Um Computing Savings Plan oferece custos de computação mais baixos em troca do compromisso com uma quantidade consistente de uso durante um período de 1 ou 3 anos. Este é um exemplo de reserve e pague menos. Exemplo de definição de preço. Se você usou o Lambda em várias regiões AWS, é possível visualizar as cobranças discriminadas por região na sua fatura. Pegue um exemplo de fatura em que todo o uso do Lambda ocorre na região Virgínia do Norte. A fatura lista encargos separados para o número de solicitações de funções e sua duração. Havia 680 solicitações para uma função e a função foi executada por cerca de 255 segundos. Tanto o número de solicitações quanto a duração total das solicitações, neste exemplo, estão abaixo dos limites no nível gratuito da AWS, portanto, o proprietário da conta não precisaria pagar por qualquer uso do Lambda neste mês. Agora o EC2. Com o EC2, você paga apenas pelo tempo de computação que usar enquanto suas instâncias estão em execução. Para algumas cargas de trabalho, você pode reduzir significativamente os custos do EC2 usando instância Spot. Por exemplo, suponha que você está executando um trabalho de processamento em lote que pode ser interrompido. O uso de uma instância Spot economizaria até 90% dos custos e, ao mesmo tempo, atenderia aos requisitos de disponibilidade de sua carga de trabalho. Você pode economizar ainda mais no EC2, considerando o Savings Plan e as instâncias reservadas. Vamos a um exemplo. Pegue uma instância do EC2 implantada na região Virgínia do Norte, por exemplo. As cobranças de serviço incluem detalhes para os seguintes itens:
uma instância do EC2 que está em execução por aproximadamente 107 horas. Cerca de 11 GB de armazenamento, de espaço de armazenamento do Amazon EBS provisionado no mês. O que é o EBS? É o Block Store. É aquele que vai persistir os dados para além da instância EC2, tá? Uma aplicação, um Application Load Balancer usado por 268 horas. Perfeito. Neste exemplo, nem todos os valores de uso estão abaixo dos limites no nível gratuito da AWS. Não, desculpa. Nem todos os valores de uso estão abaixo dos dos limites no nível gratuito da AWS. Portanto, o proprietário da conta não teria que pagar por nenhum uso do Amazon EC2 neste mês. Nessa fatura aí, não está cobrando nada, nem do EBS, nem do Load Balancer, tá? S3. Para a definição do preço do S3, considere os seguintes componentes de custo. Armazenamento, você paga apenas pelo armazenamento usado. A taxa de armazenamento de objetos nos buckets do S3 é cobrado com base no tamanho do bucket, no storage classes do bucket e quanto tempo você armazenou cada objeto durante o mês. É mais específico, né? Solicitações e recuperação de dados. Você paga por solicitações feitas aos seus objetos e buckets do S3. Por exemplo, suponha que você esteja ali armazenando arquivos de fotos em buckets do S3 e hospedando-os em um site. Toda vez que um visitante solicita o site que contém esse arquivo de fotos, isso conta para solicitações que você precisa usar. Outro, transferência de dados. Não há custo para transferir dados entre diferentes buckets do S3 ou do S3 para outros serviços da mesma região. No entanto, você paga pelos dados que transfere para dentro e para fora do S3, com algumas exceções. Não há custo para dados transferidos para o S3 da internet ou do S3 para o CloudFront, perfeito? Também não há custo para os dados transferidos para uma instância do S3 na mesma região que o bucket do S3, tá bom? Gerenciamento e replicação. Você paga pelos recursos de gerenciamento de armazenamento que ativou nos buckets do S3 da sua conta. Pode ser o inventário, a análise ou marcação de objetos do Amazon S3. Então, isso você vai pagar também. Esses recursos de gerenciamento, tá? Inventário, se você quer uma análise, se você quer fazer rotulagem lá, marcação de objeto, você vai pagar. Vamos ao painel de cobrança. Vamos ao vídeo do nosso material aqui. Olá, entusiastas da AWS. Você é curiosa, como eu, sobre informações de cobrança da sua conta da AWS? Eu vou demonstrar para você como você pode fazer. Vou demonstrar para vocês dentro da minha conta como é que a gente pode olhar para essas questões. Vamos na aba de pesquisa e vamos olhar para faturamento ou billing. Aqui, como vocês podem perceber, eu tenho um painel sobre o faturamento da AWS. Isso vai me dar um resumo das atividades financeiras da minha conta. Então eu tenho uma previsão total do mês atual, essa é a previsão da minha conta, o saldo atual dos gastos que já foram realizados e o movimento de tendência em relação ao mês anterior.
Eu tenho também um resumo da quantidade de serviços ativos, o número de contas que eu posso consolidar aqui dentro e o total de regiões que são ativas para mim. Eu consigo observar também qual que é o ranking dos serviços que são os maiores gastos, por exemplo, da minha conta. Observe que nesse caso, o meu maior gasto é em termos de SageMaker, GenAI, né, pessoal? Também eu consigo trabalhar com a tendência de custos pelos 5 principais serviços dentro da minha conta. E aqui nessa minha linha do tempo, eu tenho uma observação dos últimos 3 meses sobre qual é o comportamento de gastos para esses serviços dentro dessa minha conta. Assim como também eu tenho um custo específico de uma média dos últimos 3 meses e o esperado para esse mês por cada um daqueles serviços. Mais uma vez, o Amazon SageMaker se destaca para a minha conta. Se eu quiser, eu também consigo observar uma fatura específica. Para isso, basta clicar aqui do lado esquerdo em Faturas e nesse exato momento eu consigo observar aqui uma fatura por um mês específico. Por exemplo, eu posso tentar observar o meu gasto em junho de 2023. Aqui eu vou ter um resumo da minha fatura, eu vou ter a quantidade de dólares que forem gastos, as informações de pagamento, assim como os gastos específicos sobre o serviço. Observem também que eu tenho as tendências de gasto de acordo com as comparações em meses anteriores. Como a gente viu, o meu top tier de gastos é em cima do Amazon SageMaker. E aqui eu consigo ter uma descrição detalhada também por região de quanto esse serviço gastou dentro da minha conta. Se o serviço tem uma abrangência global, como o Simple Storage Service, ou S3, eu consigo especificar por região onde um bucket que eu criei está disponibilizado. Muito interessante, né? Esta é uma maneira simples de verificar o gasto de cada serviço na AWS. Muito obrigado pela sua participação. Perfeito. Vamos ver aqui. Use o painel Faturamento e Gerenciamento de Custos da AWS para pagar sua fatura da AWS, monitorar seu uso e analisar e controlar seus custos. Compare o saldo atual do mês acumulado com o mês anterior e obtenha uma previsão do próximo mês com base no uso atual. Visualize os gastos do mês acumulado por serviço. Visualize o uso do nível gratuito por serviço. Acesse o Cost Explorer e crie orçamentos. Adquira e gerencie o Savings Plan e publique lá relatórios de uso e custo. Vamos ver cobrança consolidada? Vamos ao o vídeo aqui, mais um, do nosso professor. Quando você tem várias cafeterias pela cidade, como comentamos antes, cada uma precisa ter os próprios gastos e lucros. No fim, todas essas cafeterias são propriedade da mesma entidade. Por causa disso, o dinheiro flui para uma conta principal e sai dela. Se uma pessoa que conserta as máquinas de café ficasse de plantão para consertar as máquinas de café quando elas quebrassem, essa pessoa cobraria a organização, não a cafeteria individualmente. Vamos aplicar essa ideia à AWS. Uma empresa individual provavelmente tem várias contas na AWS e, como você já aprendeu, é possível gerenciar várias contas na AWS com o AWS Organizations. Um dos recursos de destaque do AWS Organizations é chamado de cobrança consolidada. No final de cada mês, em vez de pagar uma fatura da AWS para cada uma das suas contas, é possível colocar essas faturas em uma única fatura do proprietário da organização. Controlar então as faturas fica mais fácil. Você não recebe 100 faturas se você tiver 100 contas da AWS.
Assim como no exemplo da cafeteria, se a pessoa visitou 11 cafeterias para consertar as cafeteiras, haveria apenas uma fatura para o ciclo de cobrança. Portanto, o gerenciamento é facilitado para a empresa. Acontece a mesma coisa com o recurso de cobrança consolidada do AWS Organizations. É possível visualizar a fatura da AWS de forma detalhada. Você sabe o quanto foi gasto por quais contas, mas tudo vai para um local central que facilita a sua visualização. Esse recurso também tem outros benefícios. Um deles é que o uso de recursos AWS fica acumulado no nível da organização. A AWS também oferece definição de preço em massa. Cada conta única pode ter pouco uso, mas é possível obter desconto por volume devido ao acúmulo de todas as contas da organização. Além disso, se você usa o Saving Plans ou instâncias reservadas para o EC2, isso pode ser compartilhado entre as contas AWS na organização. A melhor parte é que o recurso é gratuito e fácil de usar. Por isso, simplifica o processo de cobrança e permite que você compartilhe a economia entre contas, sem custo adicional. E isso é bem legal, né? Então, veja que o recurso é compartilhado entre as contas, o serviço é gratuito e você também pode, deixa eu vir aqui nessa partezinha, o recurso é gratuito, você pode compartilhar essas economias entre contas e você, por ser um recurso aí gratuito, né, ele vem como um benefício e pode simplificar e muito esse processo de cobrança, porque em vez de você, por exemplo, você acabou fazendo aí 10 contas para sua organização ou para sua startup ou para o seu serviço freelance e para você gerenciar 10 contas e ficar acessando as 10 contas e depois ter que pagá-las e ficar fazendo esse gerenciamento, você faz o gerenciamento ali no Organization, pegando tudo em um lugar só, né? Muito bacana. Então vamos aqui falar sobre a cobrança consolidada. Em um módulo anterior, a gente já aprendeu sobre o Organization, um serviço que permite gerenciar múltiplas contas em um local central. O Organization também oferece a opção de cobrança consolidada. O recurso de cobrança consolidada do Organizations permite que você receba uma única fatura para todas as contas na sua organização. Ao consolidar, você pode rastrear facilmente os custos combinados de todas as contas vinculadas em sua organização. O número máximo de contas padrão permitido para uma organização é 4. Então, se você tem 10, você pode juntar no Organization para fazer a cobrança consolidada, 4 delas, mas você pode entrar em contato com o suporte para aumentar a sua cota se necessário. Na sua fatura mensal, você pode ver os encargos discriminados incorridos por cada conta. Isso permite que você tenha maior transparência nas contas da sua organização, mantendo a conveniência de receber uma única fatura mensal. Outro benefício da cobrança consolidada é a capacidade de de compartilhar preços de desconto por volume, savings plans e instâncias reservadas de 1 a 3 anos nas contas da sua organização. Por exemplo, uma conta pode não ter uso mensal suficiente para se qualificar para preços com desconto. No entanto, quando várias contas são combinadas, o uso agregado pode resultar em um benefício que se aplique a todas as contas na organização. Vamos ver um exemplo aqui? Olha lá, você tem a conta primária, né? E também tem 3 contas AWS, cada uma delas com
faturas diferentes, perfeito? Suponha que você seja o líder de negócios que supervisiona a cobrança de sua empresa na AWS. Sua empresa tem 3 contas AWS usadas para departamentos separados. Nesse exemplo, a conta 1 deve R$19,64, a 2 R$19,96 e a 3 $20,06. Em vez de pagar a fatura mensal de cada local separadamente, você decide criar uma organização e adicionar 3 contas. Você gerencia a organização pela conta principal. Então, o organization não é que você tem que ter uma organização formal, não. Você pode ser uma pessoa, um autônomo, que não necessariamente tenha uma organização, mas o organization vem do sentido de você fazer a organização da sua conta e não você ter necessariamente uma empresa, tá bom? É isso que me fez entender aqui que você pode fazer a organização. São organizações dentro da sua conta AWS, para tudo ficar organizado, tá? Centralizado. Então, aqui uma cobrança consolidada, ó. Ele vai te mostrar que a conta primária tem um custo, a conta 1, a conta 2 e a conta 3, e no final você paga aqui R$ 73,80. Continuando o exemplo, todo mês a AWS cobra da sua conta pagadora principal por todas as contas vinculadas em uma fatura consolidada. Com a conta principal, você também pode obter um relatório de custos detalhados para cada conta vinculada. A fatura consolidada mensal também inclui os custos de uso da conta incorridos pela conta principal, tá? Nesse caso, a conta principal incorreu em $14,14. Esse custo não é um encargo prêmio por ter uma conta principal, tá? Foi outras demandas. E lembrando que o organization é um recurso gratuito, tá? A fatura consolidada mostra os custos associados a qualquer ação da conta principal, como armazenar arquivos do S3 ou executar instâncias do EC2. O total cobrado na conta pagadora, incluindo conta principal e as contas de 1 a 3, é R$ 73,80. Bom, agora veja um outro exemplo. Conta 1, 2 e 3, armazenamento de 2 teras, depois 5 teras na outra e na 3, 7 teras. Com a cobrança consolidada, também é possível compartilhar descontos por volume entre contas. Alguns serviços da AWS, como o S3, oferece preços com desconto por volume, resultando em preços mais baixos se você usar cada vez mais o serviço. No S3, depois que os clientes transferiram 10 teras de dados em um mês, eles pagam um preço de transferência por giga menor para os próximos 40 teras teras, tá? 10 teras. Vou repetir aqui. No S3, tá? Depois que os clientes transferiram 10 teras de dados em um mês, a partir daí, eles pagam um preço de transferência por giga menor até chegar a 40 teras de dados transferidos. Nesse exemplo, há 3 contas AWS separadas que transferiram diferentes quantidades de dados no S3 durante o mês atual. A conta 1, 2 teras. 2, 5 teras. A conta 3, 7 teras. Como nenhuma conta ultrapassou o limite de 10 teras, nenhuma delas é elegível para o preço de transferência mais baixo por giga para os próximos 40 teras de dados transferidos. Agora, suponha que essas 3 contas separadas
sejam reunidas como contas vinculadas em uma única organização da AWS, de acordo com a cobrança consolidada, lá no Organization. Quando o uso do S3 das 3 contas é combinado, 2 mais 5 mais 7, isso resulta em uma quantidade combinada de transferência de dados de 14 teras. Isso excede o limite de 10 teras, perfeito? Com a cobrança consolidada, a AWS combina o uso de todas essas contas para determinar quais camadas de definição de preço por volume serão aplicadas, oferecendo um preço geral inferior sempre que possível. Em seguida, a AWS aloca uma parte do desconto por volume geral para cada conta vinculada com base no uso da cota. Nesse exemplo, a conta 3 receberia uma parte maior do desconto total por volume, porque com 7 teras ela transferiu mais dados do que a conta 1 e a conta 2. Perfeito? Muito bom. Vamos falar de budgets? Vamos lá ao vídeo do nosso material com o nosso professor. Ao aumentar as implantações da AWS, você quer ter certeza de que não está gastando um valor não orçado. Como a maioria das empresas, você quer monitorar os custos e ficar dentro dos seus limites. Mas como que eu posso fazer isso? Apresento a vocês o AWS Budgets. Pense no orçamento de suas despesas pessoais para se familiarizar mais com o AWS Budgets. Nele, você pode definir orçamentos personalizados para diversos cenários, como custo e uso. Você recebe um alerta quando seus custos ou uso excedem ou estiverem previstos para exceder o valor orçado. Digamos, por exemplo, que meu orçamento era de $1.000 e que eu quero ser notificado quando atingir 80% deste valor. Com o AWS Budgets, você pode fazer exatamente isso. Você é notificado proativamente caso exceda o valor orçado para recursos. Vou mostrar o que eu estou falando com uma demonstração. Bom, como vocês podem perceber, eu já estou logado na minha conta. A primeira coisa que a gente vai fazer é acessar o serviço de billing da AWS, ou a nossa cobrança. Aqui dentro desse painel a gente consegue ter um resumo de faturamento da minha conta. Se eu vier aqui para o lado esquerdo e em Cost Management eu acesso Budgets. Em Budget, então, eu consigo definir um orçamento personalizado, o que vai permitir que eu tenha um alerta quando eu exceder um limite específico. Para poder criar um orçamento, basta acessar esse botão aqui, ó, Criar um orçamento. Aqui a gente pode escolher o tipo de orçamento. Por exemplo, um orçamento de custo mensal, em que eu vou ter uma notificação caso eu exceda aquilo que está previsto dentro do meu valor de orçamento. Então nós podemos definir, por exemplo, aqui o meu orçamento. Esse orçamento, esse reporte, ele vai ser válido enquanto eu estiver notificando o meu administrador, ou quem quer que seja responsável por essa conta, a partir desse valor aqui estipulado para mim, por exemplo, de $1.000 por mês. Para que essa notificação ocorra, eu preciso configurar um e-mail válido aqui, ó. e-mail@email.com, por exemplo. Tá? A notificação ocorre nesses 3 casos específicos para esse orçamento. Quando o gasto atingir 85%, quando o gasto atingir 100% e se o gasto previsto atingir 100%. Depois, eu posso clicar em Criar o orçamento. Muito bem! Nesse exato momento, o seu orçamento está criado. Bem simples, não? É seguro dizer que orçamos nosso tempo sabiamente nessa demonstração. Obrigado por assistirem.
Vamos falar sobre o budgets. Você pode criar orçamentos para planejar o uso do serviço, os custos do serviço e as reservas de instância. As informações do budget são atualizadas 3 vezes por dia. Isso ajuda você a definir com precisão a proximidade entre seu uso e os valores orçados ou limites de nível gratuito da AWS. No budget, você também pode definir alertas personalizados para quando seu uso exceder ou estiver prestes a exceder o valor orçado. Suponha que você tenha definido um orçamento aí para o Amazon EC2. Você deseja garantir que o uso do EC2 pela sua empresa não exceda $200 por mês. Isso é importante, né? Porque ninguém quer ter uma surpresa aí no cartão de crédito. No budget, você pode definir um orçamento personalizado para notificação quando o uso atingir metade desse valor, $100. Essa configuração permite que você receba um alerta e decida como deseja prosseguir com o uso contínuo do EC2. Então, vamos lá, ó. Nesse orçamento de exemplo, que é o total EC2 Cost Budget, você pode ver os seguintes detalhes importantes. O valor atual que incorreu para o EC2 até agora neste mês, que foi R$ 136,90, tá? O valor previsto para gastar no mês, com base em seus padrões de uso, que foi R$ 195,21, que é esse forecasted, tá? Que é aqui uma tendência, né? Perfeito. Agora, aqui você também pode ver comparações de seu uso atual versus orçado e uso previsto versus orçado, tá? Agora, por exemplo, na linha superior deste orçamento de exemplo, a barra prevista versus orçada está em 125,17. Aqui, ó. Esse aqui é a prevista versus orçada, tá? Que é o seu alvo. Agora, o motivo para o aumento é que o valor previsto excede o valor orçado para esse item, para o mês, tá? Então, aqui, ó, foi orçado 45, aqui o previsto 56, atualmente 43,90, e o valor previsto de 56, ele está excedendo o valor que você fez o orçamento, né? Por isso que está dando esse previsto versus o orçado em mais de 125%. E já está chegando ao seu limite orçado aqui de 97% e 55%, porque já está em 43,90, né? Vamos falar do Cost Explorer? Esse budget é bom para não ter Como surpresa, já discutimos, né? A AWS tem um modelo de custo variável e você paga somente pelo que utilizar. Um valor fixo não é faturado no final de cada mês. Em vez disso, o valor varia de acordo com os recursos que você usar e como você usar esses recursos. Por causa desse modelo de custo, é importante analisar sua fatura para ver o quanto você gasta. A AWS tem um serviço baseado na console chamado de AWS Cost Explorer, que permite analisar visualmente como você gasta dinheiro com a AWS. Ele exibe os serviços com mais gastos e os dados dos últimos 12 meses, que permite monitorar os gastos ao longo do tempo. Dessa forma, se acontecer um aumento no EC2,
Por exemplo, de outubro a dezembro, é possível usar esses dados para descobrir por que isso aconteceu. Vamos examinar o AWS Cost Explorer na minha própria conta AWS. Percebam que eu já estou logado no console. Agora, na aba de pesquisar, vamos digitar Cost Explorer. Depois, vamos clicar no ícone do serviço. Nesse momento, nós somos direcionados para a gestão de custo, em que eu vou ter um resumo geral da minha conta sobre os meus custos. Agora, eu posso acessar no canto esquerdo do seu console o botãozinho do Cost Explorer. Aqui, ele vai me mostrar um relatório de custo e uso mensal. Esse custo ele vai ser plotado através de um gráfico, por padrão, em que eu vou ter, além do geral da minha conta dos últimos 6 meses, a média daquilo que foi gasto, por serviço inclusive. Eu consigo também ter um detalhamento dos gastos dos meus serviços para que eu possa entender, pelo período dos últimos 6 meses, quais são os serviços que estão pesando um pouco mais no meu orçamento. Para esse relatório eu consigo configurar uma série de parâmetros, desde o intervalo de datas, a granularidade e o agrupamento que eu quero fazer. Esse agrupamento é um ponto muito importante para que eu possa ter uma filtragem. Talvez um dos filtros mais relevantes para a sua conta seja a tag, que é um par chave-valor que é definido por você, o cliente. Tag é muito importante. Com ela você consegue, por exemplo, marcar uma instância EC2 por um projeto específico, ou até um banco de dados para o mesmo projeto. Depois eu consigo filtrar tudo no Cost Explorer por essa tag e ver todas as despesas específicas daquele projeto. Você também consegue trabalhar aqui dentro com relatórios. Esses relatórios vão te dar mais granularidade sobre aquilo que você está realizando dentro da sua conta. Por exemplo, eu quero observar o gasto mensal de horas a partir de uma instância EC2 e o seu uso. Aqui eu estou observando um novo relatório que vai me dar essas informações, como o custo total e o custo médio por hora de instâncias EC2 na minha conta dos últimos 6 meses. Depois que eu tiver esse relatório, eu posso tanto exportar quanto salvar isso aqui em uma biblioteca de relatórios. Com isso, você tem um artefato muito importante dentro do seu processo de análise de custos da sua conta. Como vimos, o Cost Explorer tem alguns padrões robustos de relatórios, mas também podemos criar relatórios personalizados. Isso ajuda a identificar as causas dos custos e a tomar medidas, quando necessário, para conter os gastos. A otimização de custos é uma prioridade na qual você deve prestar muita atenção. E você pode usar o Cost Explorer para fazer a coisa certa. Muito bom! Vamos lá falar então do Cost Explorer. É uma ferramenta que permite visualizar, interpretar e gerenciar seus custos e o uso ao longo do tempo. O Cost Explorer inclui um relatório padrão dos custos e dos usos dos 5 principais serviços da AWS de acúmulo de custo, mas também você pode aplicar filtros e grupos personalizados para analisar seus dados. Por exemplo, você pode exibir o uso de recurso no nível por hora, né? Essa é a granularidade permitida pelo Cost Explorer. Esse exemplo do painel da AWS Cost Explorer, aqui ó, olha, os tipos de instância, né? Os tamanhos. Perfeito. Esse exemplo do painel do Cost Explorer exibe custos mensais para instâncias do Amazon EC2 em um período de 6 meses. A barra de cada mês, aqui ó,
Tá vendo? Outubro, 2018, novembro, dezembro, janeiro de 19, fevereiro, março. A barra de cada mês separa os custos de diferentes tipos de instância do EC2, como o T2 micro e o M3 large. Então aqui, ó, você vê que o T2 micro, ele é o roxo ao longo de 6 meses. O C4 2X large é esse verdinho aqui, mais, né, piscina, royal, para ao longo de 6 meses e assim por diante, tá? E aí perceba que aqui tem 5 serviços, né? 5 serviços aqui que mais geram custos, e aqui está os outros. Ao analisar os custos ao longo do tempo, você pode tomar decisões informadas sobre custos futuros e como planejar seus orçamentos. Vamos falar agora do suporte. Vamos lá para o vídeo. Uma das melhores coisas sobre a AWS é que não importa quão grande ou pequena seja a sua empresa, você nunca está sozinho. De pequenas startups a grandes empresas, dos setores privado e público, todas as empresas têm opções de suporte disponíveis, projetadas para atender às suas necessidades específicas. Para começar, cada cliente recebe automaticamente o AWS Basic Support, sem nenhum custo. Qualquer cliente pode acessar funções de suporte, como acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao atendimento ao cliente, à documentação, aos white papers, aos fóruns de suporte, ao Trusted Advisor e ao AWS Personal Health Dashboard, que é uma visão personalizada da saúde. Então vamos revisar aqui. O que está incluído no Basic Support, que é gratuito? Atendimento ao cliente, 7 dias por semana, 24 horas por dia. A documentação, white papers, fóruns de suporte. O Trusted Advisor, tá lá no nível básico também. E o Personal Health Dashboard. Que é uma visão personalizada da saúde dos serviços da AWS e de quaisquer alertas de quando seus recursos podem ser afetados. Essas funções são gratuitas para todos, mas à medida que você começa a mover cargas de trabalho críticas para a AWS, oferecemos níveis mais altos de suporte para atender aos seus níveis de necessidade. O próximo plano de suporte é o nosso AWS Developer Support, que inclui tudo do nível de suporte básico. Além disso, agora você pode enviar um e-mail diretamente ao suporte ao cliente com um tempo de resposta de 24 horas para qualquer dúvida que você tenha. E respostas de menos de 12 horas, caso seus sistemas estejam danificados. Esse é um ótimo plano para empresas que estão experimentando a AWS ou configurando testes ou provas de conceito. Agora, à medida que você começa a colocar cargas de trabalho de produção em operação, descobrimos que os clientes têm mais sucesso ao avançar para o plano AWS Business Support. Tudo nos planos anteriores está incluído. Além disso, o Trusted Advisor agora está disponibilizado em sua totalidade de avaliações para a sua conta. Você tem acesso direto por telefone à nossa equipe de suporte. Eles têm um tempo de resposta de 4 horas se o sistema de produção estiver danificado e um tempo de resposta de 1 hora. E aqui vale lembrar que eu acesso direto a engenheiros de suporte da AWS por telefone. Então, você não está falando ali com um atendente de marketing, né? Você está ali
acessando diretamente os engenheiros. Para quando o sistema de produção e um tempo de resposta de 1 hora para quando o sistema de produção estiver inativo. Além disso, como parte do plano de suporte comercial, fornecemos acesso ao gerenciamento de eventos de infraestrutura. Por uma taxa extra, podemos ajudá-lo a planejar grandes eventos, como novos lançamentos ou campanhas publicitárias globais. Em seguida, para empresas que migram cargas de trabalho críticas e de produção para a AWS, recomendamos o AWS Enterprise On-Ramp. Ele tem tudo dos planos anteriores, além de um tempo de resposta de 30 minutos para cargas de trabalho essenciais para os negócios e acesso a um grupo de gerentes técnicos de contas, ou os TAMs. Eles fornecem orientação proativa e coordenam o acesso aos programas e aos especialistas da AWS, conforme a sua necessidade. Por fim, para empresas que executam cargas de trabalho de missão crítica, recomendamos o AWS Enterprise Support. Ele tem tudo dos planos anteriores, além de um tempo de resposta de 15 minutos para cargas de trabalhos comerciais e de missão crítica e um TAM designado. Seu TAM monitorará proativamente. Então nesse Enterprise Support, a diferença do outro, que é o Enterprise On-Ramp, o On-Ramp tem tempo de resposta de 30 minutos para cargas de trabalho essenciais para a empresa e um time ali disponível de técnicos, né, de gerentes ali, técnicos da conta, tá? Agora, essa Enterprise Suporte, ela tem 15 minutos de resposta, já diminuiu pela metade o tempo de resposta, e gerente técnico de conta só para ele designado. Seu TAM monitorará proativamente seu ambiente e ajudará na otimização. O AWS Enterprise Support também inclui acesso a avaliações proativas, workshops e análises aprofundadas. Vamos falar um pouco mais especificamente sobre o trabalho de um TAM. Os TAMs fazem parte da equipe de suporte de concierge que vem com as duas opções de suporte corporativo. Eles fornecem gerenciamento de eventos de infraestrutura, análises da Well Architected e análise de operações. No Enterprise On-Ramp, seu engajamento com TAMs é limitado, enquanto os limites de taxa não se aplicam ao AWS Enterprise Support. Agora, o que é uma avaliação do Well Architected, você pode se perguntar? Bem, mantendo a simplicidade, os TAMs trabalham com os clientes para revisar arquiteturas usando o Well Architected Framework. As arquiteturas são comparadas com os 6 pilares da estrutura Well Architected: excelência operacional, segurança, confiabilidade, eficiência de desempenho, otimização de custos e sustentabilidade. Então vamos revisar os 6 pilares do Well Architected: excelência operacional, segurança, confiabilidade, eficiência de desempenho, otimização de custo e sustentabilidade. Então, depois a gente faz aí um mapa mental para poder ter esses 6 pilares muito bem consolidados na nossa memória, tá? Excelência operacional, segurança, confiabilidade, eficiência de desempenho, otimização de custo e sustentabilidade. Como você pode ver, o trabalho de um TAM é muito mais do que apenas lidar com registros dos seus problemas. O AWS Support analisa o cliente de forma holística, não apenas se ele tiver problemas, mas como podemos ajudá-lo a ter sucesso.
Essa é a missão do AWS Suporte. Essa é a missão do AWS Suporte. Para saber mais sobre o AWS Suporte, incluindo as estruturas de preços dos planos, você pode acessar aws.amazon.com/premium support. Obrigado. Perfeito. Vamos falar então sobre o suporte. Ele oferece 4 planos de suporte diferentes para ajudar você a solucionar problemas, reduzir custos e usar os serviços da AWS de maneira eficiente. Você pode escolher entre os seguintes planos de suporte para atender às suas necessidades da empresa: Basic, Desenvolvedor, Empresarial, o Empresarial Rápido ou o Empresarial de Grande Suporte, tá? Bom, esse daqui é Uma das melhores coisas on-ramp sobre a AWS Peraí. é que não importa quão grande ou pequena seja a sua empresa. Repetiu de novo, né? Então vamos lá. Esse daqui é o on-ramp, esse aqui é o Enterprise Suporte, tá? Esse aqui é o Business, né? Esse aqui é o desenvolvedor mesmo, Developer. Perfeito. O suporte Basic é gratuito para todos os clientes da AWS. Isso inclui acesso a white papers, documentação e comunidades de suporte. Com o Basic Suporte, você também pode entrar em contato com a AWS para tratar de questões de cobrança e aumento do limite de serviço. Com ele, você tem acesso a uma seleção limitada de verificações do Trusted Advisor. Além disso, você pode usar o Personal Health Dashboard, uma ferramenta com alertas e orientações de correção quando a AWS enfrenta eventos que podem afetar você. Se a sua empresa precisa de suporte além do nível Basic, é possível adquirir o suporte Developer, o desenvolvedor, ou Business, o empresarial rápido, on-ramp, ou empresarial de grande suporte, que é o Enterprise. Vamos falar de cada um deles aqui. O desenvolvedor, empresarial, o empresarial rápido, o empresarial de grande porte tem todos os benefícios do suporte básico, além de poder abrir um número irrestrito de casos de suporte técnico. Esses planos do suporte têm pagamento mensal e não exigem contratos de longo prazo. As informações deste curso destacam apenas alguns detalhes para cada plano do suporte, tá? Uma visão geral completa do que faz parte de cada plano, você tem que ir lá na documentação do AWS Suporte. Em geral, para definição de preço, o desenvolvedor tem o menor custo. Os planos empresarial e empresarial rápido são intermediários e o empresarial de grande porte tem o custo mais alto, né? Desenvolvedor. Os clientes com o plano desenvolvedor do suporte têm acesso a recursos como orientação de práticas recomendadas, ferramentas de diagnóstico do lado do cliente, suporte a arquiteturas de blocos fundamentais, que consiste em orientações sobre como usar as ofertas, recursos e serviços da AWS combinados. Por exemplo, suponha que sua empresa esteja explorando os serviços da AWS. Você já ouviu falar sobre alguns serviços diferentes. No entanto, você não tem certeza de como usá-los combinados para criar aplicativos que possam atender às necessidades de sua empresa. Nesse cenário, o suporte à arquitetura de componentes fundamentais, incluído no plano de suporte Developer, pode ajudar você a identificar oportunidades para combinar serviços e recursos específicos. Já o empresarial. O empresarial, os clientes têm acesso a recursos adicionais, incluindo orientação de caso de uso para identificar ofertas, recursos e serviços que podem atender melhor às necessidades específicas, todas as verificações do Trusted Advisor e suporte limitado para softwares de terceiros, como sistemas operacionais comuns e componentes de pilha de aplicações. Por exemplo, suponha que sua empresa tenha
o plano empresarial do suporte e queira instalar um sistema operacional de terceiros comum em suas instâncias do EC2. Você pode entrar em contato com o AWS Suporte para obter assistência com a instalação, configuração e solução de problemas do sistema operacional. Para tópicos avançados, como otimizar o desempenho, usar scripts personalizados ou resolver problemas de segurança, pode ser necessário entrar em contato diretamente com o provedor de softwares de terceiro. Vamos falar do on-ramp ou empresarial rápido? Em novembro de 2021, a AWS abriu inscrições no plano suporte AWS empresarial rápido. Além de todos os recursos incluídos no plano Basic, Developer e Business, os clientes com um plano empresarial rápido do suporte têm acesso a um grupo de Technical Account Managers para orientar proativamente e coordenar o acesso a programas e especialistas da AWS. Além disso, uma oficina de otimização de custos, feita uma vez por ano. Uma equipe de suporte do concierge para cobrança e assistência à conta, além de ferramentas para monitorar custos e desempenhos por meio do Trusted Advisor e do painel API Health. O empresarial rápido do suporte também concede acesso a um conjunto específico de serviços de suporte proativo que são fornecidos por um grupo de Technical Account Managers. Lá vai ter revisão consultiva e orientação de arquitetura, uma vez por ano, suporte de gerenciamento de eventos de infraestrutura, uma vez ao ano, fluxos de trabalho de automação de suporte, 30 minutos ou menos de tempo de resposta para problemas críticos de negócio. Agora, no grande porte, além de todos os recursos do Basic, desenvolvedor, empresarial e empresarial rápido, os clientes com suporte empresarial de grande porte têm um Technical Account Manager designado para realizar orientação proativa e coordenar acesso a programas e especialistas da AWS, uma equipe de suporte concierge para cobrança e assistência à sua conta, análises de operações e ferramentas para monitorar o health, dias de treinamento e jogos para impulsionar a inovação e ferramentas para monitorar custos e desempenhos por meio do Trusted Advisor e do painel API Health. O grande porte também concede acesso total a serviços proativos, fornecidos por um Technical Account Manager designado. Então lá vai ter revisão consultiva e orientação de arquitetura, suporte de gerenciamento de eventos de infraestrutura, oficina e ferramentas de otimização de custos, suporte a fluxos de trabalho de automação e tempo de resposta de 15 minutos ou menos para problemas críticos de negócio. Vamos falar do TAM, que é o Technical Account Manager. Nos planos rápido e grande porte, inclui acesso a um técnico Account Manager. O TAM será seu principal ponto de contato com a AWS. Se a sua empresa assina o suporte de grande porte ou o on-ramp, o rápido, o TAM educa, capacita e desenvolve sua jornada para a nuvem em toda a gama de serviços da AWS. Os TAMs prestam orientação especializada em engenharia, ajudam você a projetar soluções que integram com eficiência os serviços da AWS, auxiliam com arquiteturas econômicas e resilientes e concedem acesso direto aos programas da AWS e a uma ampla comunidade de especialistas. Por exemplo, suponha que você tenha interesse em desenvolver uma aplicação que use vários serviços da AWS juntos. O TAM pode orientar a usar melhor os serviços em conjunto. Ele consegue isso ao mesmo tempo em que se alinha com as necessidades específicas que sua empresa espera atender com o novo aplicativo. Vamos a um teste de conhecimento? Qual plano do suporte inclui todas
as verificações do AWS Trusted Advisor pelo menor custo. Pelo menor custo, talvez seja o developer, né? É incorreto. Qual oferece o Trusted Advice completinho é o Business, ou o on-ramp, ou o Enterprise, né? O de grande porte. Tem todas as verificações do Trusted Advisor. Desses 3 planos, o empresarial ou business tem o custo mais baixo. Então, resposta correta é o business, tá? Vamos ao marketplace? O AWS Marketplace é outra forma muito legal pela qual a AWS ajuda a sua empresa. O AWS Marketplace é um catálogo digital com curadoria que simplifica as etapas de encontrar, implantar e gerenciar software de terceiros em execução na sua arquitetura da AWS. Ao mesmo tempo em que oferece diversas opções de pagamento, o que ajuda a acelerar a inovação enquanto implanta com rapidez e segurança várias soluções, reduzindo o custo total de propriedade. Para esclarecer melhor, quero falar sobre o que o AWS Marketplace oferece e como ele pode melhorar a sua velocidade e agilidade com a AWS. A forma principal que o AWS Marketplace pode ajudar os clientes é que, em vez de criar, instalar e manter a infraestrutura fundamental necessária para executar aplicações de terceiros no Marketplace, há opções como a implantação por um clique, que permite adquirir rapidamente e usar produtos de milhares de vendedores de software quando for necessário. Alguns fornecedores terceirizados têm contratos anuais para data centers on-premises. Você deve estar se perguntando se isso também acontece com a AWS. Cada fornecedor pode escolher quais opções ficam disponíveis, mas quase todos os fornecedores do Marketplace permitem que você use quaisquer licenças anuais que já tiver para implantação na AWS. O mais importante é que, à medida que você avança, a maioria dos fornecedores do Marketplace também oferece opções de pagamento conforme o uso sob demanda. Estes planos de preços flexíveis oferecem mais opções para pagar pelo software da maneira como você o usa, sem o desperdício de licenças não utilizadas que comprometem o seu balanço. Muitos fornecedores ainda oferecem versões de teste gratuitas ou planos Quick Start para você experimentar as ofertas e aprender sobre elas. Da mesma forma que a AWS, eles sabem que a melhor maneira de entender se algo funciona para você é executando. O AWS Marketplace pode ajudar mesmo grandes empresas que estão acostumadas a negociar taxas personalizadas e descontos com fornecedores. O Marketplace oferece diversos recursos corporativos, como termos e preços personalizados, com os quais é possível gerenciar contratos de licenciamento personalizados. Um Marketplace privado, em que é possível criar um catálogo personalizado de soluções de softwares pré-aprovadas que atendem aos seus padrões legais ou de segurança específicos. Integração ao seu sistema de aquisição e diversas ferramentas de gerenciamento de custos, apenas para citar alguns benefícios. Para saber mais sobre o AWS Marketplace... Então, vamos voltar aqui e relembrar. No Marketplace, a gente tem esses recursos que podem ser customizados ali, focados na empresa. Termos e definições de preço personalizados. Se você quiser ter um marketplace privado, né, somente ali com os seus
os seus requisitos pré-aprovados, né? Integração aos seus sistemas de aquisição e ferramentas de gerenciamento de custo. Muito bom. Acesse aws.amazon.com/marketplace. Obrigado por assistir. Perfeito. Vamos lá? Marketplace. O Marketplace é um catálogo digital com milhares de ofertas de software de provedores independentes de software. Olha lá. Tem várias coisas, né? Plataforma de inteligência de dados Databricks. Databricks a gente sabe que é da Azure, né? O MongoDB Atlas, o Pinecone Vector Database, a proteção de endpoint do CrowdStrike Falcon. Então aqui é como se fosse extensões, né? Perfeito, ó. Por área, né? Por área de tópico e caso de uso. Então você pode ter aplicações de negócio, implementações de solução SaaS, né? Para impulsionar seus negócios, para dados e análises, DevOps, software de infraestrutura, internet das coisas. Se você precisar de aprendizado de máquina, fazer migração, segurança, tá? E muito mais. Vamos ver aqui aprendizado de máquina. Olha lá. Aqui alguns modelos já pré-fabricados. Você pode pegar machine learning aqui para análise de negócios. Então você tem já um modelo pré-fabricado para identificar gastos anormais de clientes ou comportamento aberrante de máquinas e detecte fraudes. Processamento de linguagem, então você usa, né, modelos de aprendizado de máquina, de processamento de linguagem natural para melhorar a experiência do seu cliente. Processamento de visão, já um modelo pronto. Análise de texto para resumir, traduzir documento e extrair insight. Assistência médica para prever ocupação hospitalar, diagnóstico e outros casos de uso. Plataformas de ML para você criar seus próprios modelos, usando plataformas de preparação de dados e aprendizado de máquina. E aqui de terceiros, tá? Se você quiser usar dentro da AWS, você pode, você não precisa ir lá para o estúdio deles. Produto de dados, então você usa produtos de dados da AWS Data Exchange para criar modelos de ML usando dados de terceiro. É muita coisa, né? Então, ali você pode usar o Marketplace para encontrar, testar e comprar software que pode ser executado na AWS. Para cada oferta no AWS Marketplace, você pode acessar informações detalhadas sobre opções de definição de preço, suporte disponível e avaliações de outros clientes AWS. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar esse de fraude aqui para a gente saber como que funciona. Olha lá. Soluções. As soluções a seguir dos vendedores do Marketplace se concentram no SageMaker para entrega dos modelos. A gente tem o Electrific AI. São vários, né? Aqui é um mecanismo de recomendação que cria modelos de pontuação de classificação de clientes em diferentes categorias de consumo para ver a resposta em uma determinada campanha. Dá para experimentar. Esse M-Faces aqui é detecção de fraude em transações financeiras. Ele é baseado em aprendizado profundo, é capaz de treinar dados transacionais para detectar transações fraudulentas. E um outro aqui, que é um desafio de previsão de 21 dias da PIC, ajuda a quantificar em 21 dias a oportunidade financeira que existe em seu negócio por meio de previsões baseadas em ML. E o mais legal é que já estão aí testadas, aprovadas e certificadas pela AWS, né? Então, não é uma coisa que você está comprando assim para poder experimentar para ver se é bom, né? É bom, tem que ver se serve para o seu caso de uso. Bom, você também pode explorar soluções de software por setor e caso de uso. Por exemplo, suponha que sua empresa atue
No setor de saúde, no Marketplace, você pode analisar casos de uso que o software ajuda a resolver, como implementar soluções para proteger prontuários de pacientes ou usar modelos de machine learning para analisar o histórico médico de um paciente e prever possíveis riscos para a saúde. As categorias, várias: software de infraestrutura, DevOps, produtos de dados, serviços profissionais, aplicações empresariais, machine learning, setores, internet das coisas. O Marketplace oferece produtos em várias categorias, como software de infraestrutura, DevOps, produtos de dados, serviços profissionais, aplicações de negócios, machine learning, indústrias e IoT. Dentro de cada categoria, você pode restringir sua pesquisa navegando pelas listas de produtos em subcategorias. Por exemplo, as subcategorias na categoria DevOps incluem áreas como desenvolvimento de aplicações, monitoramento e teste. Chegamos aqui ao final do nosso módulo 8 e vamos ver o resumo. Nós aprendemos que na AWS há 3 ofertas do nível gratuito: 12 meses grátis, sempre gratuito e versão de teste. Benefícios da cobrança consolidada no Organization. Ferramentas para planejamento, estima e revisão de custos da AWS. Diferenças entre os 5 planos de suporte: o básico, desenvolvedor, empresarial, empresarial rápido e o empresarial de grande suporte. E como descobrir um software no AWS Marketplace. Você já ouviu bastante sobre preços e suporte e provavelmente é muito mais do que você imaginava. Você aprendeu sobre a natureza de pagamento conforme o uso dos recursos da nuvem AWS. Discutimos a diferença entre os custos on-premises e da nuvem e até mostramos como você pode testar um nível gratuito oferecido com a maioria dos serviços AWS. Falamos sobre como o AWS Organizations pode ser usado e como ele pode ajudar com a cobrança consolidada de várias contas AWS. Abordamos o AWS Budgets e o Cost Explorer. Também falamos sobre a cobrança do console AWS, para que você conhecesse, e falamos sobre os diferentes modelos de suporte da AWS. Muito útil, né? Caso você precise de ajuda em sua jornada para a nuvem. Falando em ajuda, apresentamos o amplo ecossistema de parceiros da AWS, no qual você pode encontrar parceiros que podem ajudá-lo com cargas de trabalho. Por último, falamos sobre o AWS Marketplace, para o caso de você precisar de serviços prontos para o seu uso. Perfeito. Então, aqui alguns recursos adicionais, como definição de preços da AWS, o nível gratuito, gerenciamento de custo, os white papers, como funciona a definição de preço, introdução à economia da AWS, falar mais sobre o AWS Support e o Knowledge Center. Nesse módulo aqui, esse assunto de preço e suporte é muito mais profundo, né? Que aí já entra em FinOps, se for aprofundar muito, muito mesmo, porque tem uma certificação própria para eles, né? Mas vale a pena se aprofundar um pouco mais, né? Para caso queiram. Vamos ao nosso teste de conhecimento. Qual ação você pode executar com a cobrança consolidada? Analisar o custo em que seu uso previsto da AWS incorrerá até o final do mês. Segundo, criar uma estimativa de custo para seus casos de uso na AWS. 3. Combinar o uso entre contas para obter descontos de preço por volume. 4. Visualizar e gerenciar os custos e o uso da AWS ao longo do tempo. Então, visualizar e gerenciar os custos e o uso da AWS ao longo
ao longo do tempo. A resposta correta é: combine o uso entre contas para receber descontos de definição de preço por volume. As outras estão incorretas porque reveja quanto seu uso previsto da AWS incorrerá até o final do mês. Você pode executar essa ação no Budgets. Tá? Criar uma estimativa para o custo de seus casos de uso na AWS, você pode executar essa ação na calculadora de preços da AWS. E visualize e gerencie seus custos e uso da AWS ao longo do tempo, você pode executar essa ação no Cost Explorer. Muito bem. Qual ferramenta de definição de preço é usada para visualizar, entender e gerenciar o custo e o uso da AWS ao longo do tempo? Aqui, essa pergunta aqui já deu até, eu acho que um spoiler, né? Calculadora de preços da AWS, Budgets, Cost Explorer ou nível gratuito da AWS? A resposta correta é Cost Explorer. O Cost Explorer inclui um relatório padrão dos custos e do uso dos 5 serviços da AWS mais econômicos. Você pode aplicar filtros e grupos personalizados para analisar seus dados. Por exemplo, você pode exibir o uso de recursos no nível por hora. As outras respostas estão incorretas porque a calculadora de preço da AWS permite que você crie uma estimativa para o custo de seus casos de uso na AWS. O Budget permite que você crie orçamentos para planejar o uso e os custos do serviço e as reservas de instância. Nos Budgets, você também poderá definir alertas personalizados quando seu uso exceder ou tiver prestes a exceder o valor orçado. O nível gratuito é um programa que consiste em 3 ofertas para que os clientes usem os serviços da AWS sem incorrer em custo. Sempre gratuito, 12 meses grátis e versão de teste. Qual ferramenta de preço permite receber alertas quando o uso do serviço excede um limite que você definiu? Painel de cobrança no console de gerenciamento da AWS, Budgets, nível gratuito da AWS ou Cost Explorer? Resposta correta, AWS Budgets. No AWS Budgets, você pode definir alertas personalizados que notificam quando o uso do serviço exceder ou estiver prestes a exceder o valor que você planejou. Seu orçamento pode ser baseado em custos ou uso. Por exemplo, você pode definir um alerta que o notificará quando você tiver incorrido $100 de custo no Amazon EC2 ou 500 mil solicitações no Lambda. As outras respostas estão incorretas porque no painel de cobrança do console de gerenciamento da AWS, você pode visualizar detalhes em sua fatura da AWS, como custos de serviço por região, gastos do mês até o momento e muito mais. No entanto, você não pode definir alertas no painel de cobrança. O nível gratuito da AWS é um programa que consiste em 3 ofertas para que os clientes usem os serviços da AWS sem incorrer em custos. O sempre gratuito, o 12 meses grátis e versão de teste. O AWS Cost Explorer é uma ferramenta que permite visualizar, interpretar e gerenciar o custo e o uso da AWS ao longo do tempo. Próxima pergunta. Sua empresa deseja ter suporte de um Technical Account Manager da AWS. Qual plano de suporte você deve escolher? Desenvolvedor, empresarial de grande porte, basic ou empresarial?
Resposta correta: empresarial de grande porte. Um Technical Account Manager está disponível apenas para clientes da AWS com um plano empresarial rápido e empresarial de grande porte do suporte. Um TAM oferece orientação, revisões de arquitetura e comunicação contínuas com sua empresa, enquanto você planeja, implanta e otimiza suas aplicações. E a última, qual serviço ou recurso é usado para encontrar softwares de terceiros que podem ser executados na AWS? AWS Marketing, nível gratuito da AWS, AWS Suporte ou no painel de cobrança no console de gerenciamento da AWS. Resposta correta: AWS Marketplace. O Marketplace é um catálogo digital com milhares de ofertas de software de provedores independentes de software. Você pode usar o AWS Marketing para encontrar, testar e comprar software que pode ser executado na AWS. As outras respostas estão incorretas porque o nível gratuito consiste em ofertas para que os clientes usem os serviços da AWS sem incorrer em custos. Essas ofertas estão relacionadas aos serviços da AWS, não a softwares de terceiro que podem ser usados na AWS. O suporte é um recurso que pode responder a perguntas sobre as práticas recomendadas, ajudar na solução de problemas, ajudar a identificar maneiras de otimizar o uso dos serviços da AWS e assim por diante. Você pode usar o painel de cobrança no console de gerenciamento da AWS para visualizar detalhes como custos de serviço por região, os principais serviços sendo usados por sua conta e com custos de cobrança previstos. No painel de cobrança, você também pode acessar outras ferramentas de cobrança da AWS, como Cost Explorer, Budget e os relatórios do Budget. É isso. No próximo episódio, vamos examinar a migração e a inovação na nuvem AWS. E você, também gosta desse universo de Cloud, AWS, está estudando e se preparando para a certificação Cloud Practitioner ou Cloud AI Practitioner? Então você não pode perder o próximo vídeo. Já temos um encontro marcado no próximo episódio. Até lá!